Vamos começar? Bom dia a todos. Às 10 horas e 15 minutos do dia 28 de fevereiro de 2018, na condição de presidente da Comissão Especial para tratar da promoção, desenvolvimento e aprimoramento das políticas de defesa, proteção e direitos animais, e contando com a presença da deputada Marta Rocha, deputada Fatinha a caminho, deputado Paulo Ramos não podendo estar presente por estar em missão externa nessa manhã, com sua assessoria presente aqui essa reunião, damos por aberto os trabalhos da 5ª audiência pública da comissão com o seguinte tema: febre amarela, o macaco também está sendo vítima desse processo, e o objetivo é discutir aqui hoje, com a presença dos convidados de diversas áreas, a questão do avanço da febre amarela e o impacto que esse avanço está tendo na nossa fauna silvestre no estado do Rio de Janeiro, em particular na questão de denúncias que nós temos recebido de maneira constante, inclusive sendo noticiadas na própria imprensa, de denúncias de mortes de macacos por falta de informação, por desinformação em algumas regiões do nosso estado. É importante a gente pontuar algumas coisas. O primeiro caso de febre amarela registrado nesse recente surto no estado do Rio de Janeiro se deu há um ano atrás, no interior do estado, no município de Casimiro de Abreu. Passado quase um ano desse incidente, a febre amarela segue avançando no nosso estado em volume assustador. Só no ano de 2018, não completos ainda 2 meses desse ano, já tivemos 42 óbitos por febre amarela no estado do Rio de Janeiro. Isso faz com que nós aqui, deputados, e nós viemos discutindo isso aqui em diversas comissões da LERJ, principalmente na Comissão de Saúde, que as políticas, tanto do governo do estado, quanto da União Federal, quanto dos municípios, para avançar na vacinação da população contra a febre amarela e outras políticas públicas para a contenção e vitória sobre essa doença não estão surtindo efeito. Então é importante que a gente, enfim, registre aqui que a questão sanitária do avanço da febre amarela no nosso estado segue sendo uma emergência. A progressão e velocidade dessa doença, o avanço dela é preocupante. Hoje nós temos casos registrados em mais de 18 municípios do nosso estado, com uma preocupação grande da doença estar chegando no cinturão de aproximação da própria região metropolitana. E, em paralelo, o crescimento da doença, nós temos também observado, isso aqui é o objetivo dessa reunião, ataques à vida silvestre no estado do Rio de Janeiro, mais notadamente a questão dos macacos, por muita desinformação com relação ao tema. Por isso, achamos relevante e emergencial trazermos esse tema aqui para a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Assembleia Legislativa, de modo que nós possamos ouvir as autoridades envolvidas no caso, como o IBAMA, como o INEA, ouvir a academia, ouvir sociedades que lutam pela proteção e defesa dos animais, de modo que a gente possa aqui encaminhar algumas soluções para, enfim, primeiro, informar melhor a população, que não é matando o macaco que vai se debelar a febre amarela, e também, em segundo, termos políticas, enfim, efetivas para a defesa da nossa fauna silvestre, que está sofrendo com o crescimento da febre amarela no nosso estado. Feito essa introdução, eu gostaria de passar a palavra para a deputada Marta Rocha, que ela vai ter que se ausentar um pouco mais cedo por conta de suas responsabilidades na Comissão de Segurança, mas por isso gostaria de começar ouvindo a introdução da deputada Marta Rocha. Por favor, deputada. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, deputado Carlos Osório, quero cumprimentar todas as pessoas aqui na figura do Dr. Roberto Medonho, quem eu já conheço, já acompanho o seu trabalho na pesquisa, e dizer, deputado Carlos Osório, que essa comissão tem um relevante papel a cumprir, é uma comissão especial, portanto, ela tem um foco específico, uma área de atuação num período determinado, mas, lamentavelmente,
o que foi descrito aqui, seja na saúde ou mesmo nas questões referentes ao meio ambiente, os temas que serão abordados por essa comissão são extremamente relevantes. Eu quero dizer que eu vou pedir desculpas para me ausentar, mas eu presido a Comissão de Segurança, uma comissão que conta também com a participação do deputado Carlos Osório, que, embora não integrante da comissão, traz temas importantes à comissão, como uma audiência que nós realizamos aqui sobre roubo de carga. E hoje, no início da tarde, a Comissão de Segurança tem uma audiência com o CML, especificamente com o interventor do Estado do Rio de Janeiro, que vai nos demandar uma agenda da comissão. Então, eu quero dizer que permanecerei aqui, vou encerrar, porque acho que o importante é ouvir os senhores que têm expertise, que têm o conhecimento e que podem, sem dúvida nenhuma, trazer elementos para o conhecimento e para o melhor entendimento desta causa, sendo certo que o Poder Legislativo não poderia ficar afastado desse problema que já nos aflige tanto, não só com o número de óbitos, mas também com a ignorância da população de achar que destruir ou eliminar o macaco é eliminar o nosso problema. Então, bom dia a todos, e eu tenho certeza que será uma audiência, como nós mulheres gostamos de dizer, extremamente fértil e que vai trazer bons indicativos para os nossos trabalhos. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Antes de iniciarmos os nossos debates, eu vou começar aqui a fazer o registro dos presentes. A assessoria está pegando, enfim, registrando a presença de todos. Queria agradecer muito a presença do Dr. Caio Marques, do IBAMA, agradecer a presença do Dr. Rogério Caldas, advogado, engenheiro florestal e coordenador de animais silvestres da CBDA da OAB-RJ, Dr. Roberto Medronho, médico epidemiologista da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Patrícia Sato, veterinária do Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais. Agradecer muito a presença do Dr. Andrei Veiga, do INEA, aqui representado por uma delegação bastante ampla, e vamos registrando a presença. Queria agradecer também a presença do representante da SUBEM, da município do Rio de Janeiro, da Subsecretaria de Proteção e Defesa dos Animais. Muito obrigado pela presença. E eu gostaria de começar, então, passando a palavra para o doutor Rogério Caldas, que representa a OAB-RJ, que tem uma apresentação a fazer, e a partir daí vamos ouvindo-os a todos aqueles que se inscreveram. Na sequência, passarei a palavra para o representante do IBAMA, para a representação do INEA, e assim a todos os demais que puderem tiverem interesse em fazer uso da palavra, para que a gente possa, enfim, sair dessa reunião com decisões práticas, objetivas, para que a gente possa proteger, cumprir a nossa missão de proteger a fauna silvestre do estado do Rio de Janeiro, que, infelizmente, hoje tem mais uma ameaça decorrente da febre amarela. Por favor, com a palavra, doutor Rogério Caldas. Microfone. Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer o convite ao deputado Carlos Osório. É um prazer estar aqui e falar de um assunto tão relevante. Eu vou abordar rapidamente alguns aspectos da proteção aos ecossistemas e aos primatas. Então, eu queria relatar inicialmente, segundo informações do ICMBio, o nível de grau de risco de extinção que os primatas sofrem no Brasil, não só no Sudeste, até na Amazônia. Então, a gente tem que se atentar para esse aspecto. Nós sabemos que a febre amarela é uma doença viral, né, transmitida pelo Hermegogos e o Sabete. Esse vírus ele foi teve uma ação muito devastadora, né, e ele veio da África para o Brasil. E em 1940 teve um surto muito grande. E naquela época foram feitos os primeiros controles do vetor. Essa questão que eu acho fundamental dos fragmentos florestais, nós sabemos que o Sudeste está todo fragmentado, a Mata Atlântica, em ilhas de vegetação. E o que acontece? Os indivíduos ficam isolados
e há uma consanguinidade genética, e isso acarretando uma suscetibilidade maior quando ocorrem os ciclos virais na natureza silvestre, e aí acarretando a morte em maior quantidade desses indivíduos. Nós temos aquele efeito de diluição, que nós chamamos na área ambiental, que são os seguintes, são os animais, os seres vivos que são bons mantenedores e mal mantenedores da questão do vírus. Então, um exemplo, quando você tem um ecossistema biologicamente bem equilibrado, em harmonia, onde nós temos a cadeia alimentar toda completa e harmônica, o que acontece? Nós temos uma dificuldade desse vírus proliferar e fazer danos maior à fauna silvestre. O primeiro caso relatado de febre amarela foi em bugios no Brasil em 1938, na região sul e sudeste, com a morte de 1.212 indivíduos. E nós tivemos um surto muito grande no Rio Grande do Sul, que foi em 2008, 2009, que causou a morte de mais de 2.000 bugios. A gente sabe que os mosquitos são os vetores, né? Então, nós sabemos que quando temos um meio ambiente onde mais ricos em outros vetores, há uma competição e há por postura, por localidade. Então, a gente tem esse efeito de diluição, conforme eu tinha mencionado, sendo um serviço ecossistêmico à saúde humana. O bugio, no caso, que é um dos primatas muito suscetíveis ao vírus, ele não é um reservatório, né? Nós sabemos muito bem que dura de cerca de 10 a 12 dias. Depois o vírus não fica na corrente sanguínea do animal. Então, é muito errado nós dizemos que ele é um reservatório do vírus, né? Então, o que acontece? Ele é mais um alvo e uma vítima disso. Nós humanos, sim, nós temos uma capacidade imensa de dispersão dos vírus da febre amarela, facilitando a proliferação de ovos e larvas, ok? Na nossa corrente sanguínea, e aí sim transmitindo através dos mosquitos. Falando do bugio, nós temos duas subespécies do Aloata guariba, que é o guariba e o guariba clâmitas, né? Nós temos ali o clâmitas na região do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o guariba, que está muito, muito, muito em perigo, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, esse seria o bugio, um animal que é realmente uma vítima. Em 70 e 80, a gente teve aquela questão da entrada do mico-estrela no Rio de Janeiro, né, que é o Calitrix jacus, o tufo branco, Calitrix penicillata, o tufo preto, que vieram do Nordeste e Centro-Oeste, né, sendo hoje um grande problema na nossa região. O mico-leão dourado, que foi um trabalho muito bem feito, que vem crescendo, é alvo também desse problema da febre amarela. O da cara dourada, que tinha aquele problema que nós sabemos na Serra da Tiririca, que teríamos que estar sendo levado para a sua região de origem, que é do sul da Bahia. E a gente tem esse risco de extinção de primatas, ele está bastante avançado. Por exemplo, o cara preta, né, que é o caiçara, espécie caiçara. Eu tive condição de ver, não é na região mais sul, ali no Parque Nacional de Superagui, para termos uma noção, existem 4 indivíduos em meio ambiente natural. O mico-leão preto, que a questão da ONG IP vem fazendo um trabalho belíssimo, que começou há 30 anos atrás, que está na região do Parque Estadual da Serra do Diabo, também pouquíssimos indivíduos, e o muriqui, que é um primata muito querido por todos nós, que tem o do norte e tem o do sul. O do norte está muito mais em perigo que o do sul, mas os dois somando, tem muito poucos indivíduos ainda em meio ambiente natural, assim como o do peito amarelo, que está em sérios riscos de extinção na Bahia e Minas Gerais. Então, o muriqui é uma preocupação de todos nós,
Então, enfocando que o macaco não é, ele é mais uma vítima da febre amarela, ok? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rogério. Acho que queria agradecer muito a sua apresentação. Acho que ela foi didática, objetiva e precisa. Além de mostrar que o macaco não é um causador da febre amarela, nem um propagador, e assim uma grande vítima, foi importante também salientar das preocupações que nós temos com a proteção dos primatas em todo o território nacional e lembrar novamente que nós temos espécies com risco de extinção. Enfim, esse é um tema bastante sensível e qualquer flutuação dessa população, seja através da própria febre amarela, que vitima primatas, seja através da matança indiscriminada, por um erro ou falha de informação ou uma ignorância sobre o tema, precisa ser rapidamente abordada e precisa ser rapidamente combatida. Acho que a sua apresentação nos deu uma visão bastante ampla. Eu queria agradecer muito a sua apresentação e também agradecer ao doutor Reinaldo, que faz parte da sua comissão na OAB. Queria registrar a presença aqui do Lincoln Magalhães da Silva, representando a SUBEM, a Subsecretaria de Proteção dos Animais do município do Rio de Janeiro, e também agradecer a presença do doutor Alcides Piscinati e o doutor Eduardo Lardosa, do INEA, enfim, antigos frequentadores e colaboradores aqui da nossa comissão. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu queria dar sequência às nossas apresentações e discussões, e obviamente que isso aqui é uma conversa, é um debate, é uma discussão. Nós estamos aqui na mesa, tenho certeza que todas as instituições aqui representadas com o mesmo objetivo, enfim, compreender a gravidade do risco para a nossa fauna silvestre e encaminhar, enfim, soluções e ações que cada uma das nossas instituições e nós aqui do Poder Legislativo, representando a população fluminense, podemos fazer para mitigar e eliminar esse risco crescente sobre a população de primatas no nosso Estado. Queria passar a palavra, mais uma vez, agradecendo ao doutor Caio Marques, que representa o IBAMA nessa reunião. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela possibilidade de estar aqui. Eu lamento que não tenha chegado ainda o chefe da nossa divisão de fauna, o doutor Hélio Bustamante, mas eu tenho a impressão que seria até redundante o que ele falaria depois da fala do Dr. Rogério Caldas, que deu uma exposição de biólogo, né, mais do que qualquer outra coisa, mostrando a importância dos primatas em geral como marcadores, né? Eu tenho a impressão que o pessoal do INEA pode também confirmar isso, como marcadores e indicadores de quando nós temos esses surtos, e contar um pouco, não na parte técnica, mas como nós, IBAMA, institucionalmente, estamos vendo o assunto. Algumas semanas atrás, nós começamos a receber algumas denúncias de mortes de animais, principalmente na área, não afeta ao IBAMA, mas a outra organização também do Ministério do Meio Ambiente, que é o ICMBio. Entramos em contato no Parque Nacional da Tijuca, entramos em contato com o Dr. Ernesto, que também não está aqui hoje no momento. Eles registraram no entorno do parque diversas mortes. Houve um trabalho feito com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro de identificar a causa dessas mortes. Não tem todos os laudos, mas, em princípio, vários foram realmente vítimas de febre amarela e vários foram vítimas de maltratos. Nós começamos a divulgar na nossa página da internet e colocar cartazes e fazer alguma divulgação em locais onde nós estamos, enfatizando isso. O macaco não é transmissor da febre amarela, o macaco é vítima da febre amarela, ele é um pioneiro, um indicador pioneiro de quando acontecem os surtos, e como o deputado Carlos Osório falou, nós estamos num momento crítico, com uma possibilidade pela primeira vez, depois de décadas, de retorno da febre amarela urbana. É um risco que nós estamos tendo, gigante. E o que talvez não esteja ainda bem divulgado é que não só é uma crueldade e é uma bobagem matar os macacos, mas é um crime, na legislação brasileira, é um crime, e é um crime sério. Nós, na
semana passada, agora na quinta e sexta, fizemos uma operação com a Polícia Federal em Friburgo, onde desmontamos um esquema de tráfico de pássaros, basicamente, um esquema de falsificação de anilhas, um esquema relativamente sofisticado, e agentes nossos com 30 anos de IBAMA nunca tinham visto um grau de maltrato aos animais tão grande, mas como era uma coisa que girava muito dinheiro e rapidamente, eles se incomodavam muito pouco com isso. Também há muitos anos atrás eu participei de uma operação onde nós estouramos uma casa na Tijuca que servia de abrigo para uma quadrilha de traficantes. Encontramos 7 mico-leões dourados mortos no freezer e vários que estavam em processo de serem exportados. São animais que têm valor alto, o mico-leão dourado, o mico-leão de cara preta e tudo, tem valor alto de revenda. Então, nós temos o problema do tráfico e agora temos o problema da ignorância. E isto é crime, é um crime sério. E, como instituição, estamos à disposição das outras organizações de ver como é que a gente pode fazer alguma coisa em termos de divulgação disso, de que é bobagem matar o macaco é uma vítima, e é um crime sério, punido pela legislação brasileira. Obrigado, doutor Caio. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Em termos de divulgação, e a gente sabe que muito disso acontece por desinformação, né? Enfim, a desinformação das causas, até a desinformação de que é um crime grave você, enfim, matar um animal silvestre no nosso país. Em termos de campanha de informação, o INEA, qual é a estratégia que ele adotou, o IBAMA, qual a estratégia que o IBAMA adotou até agora, e o que ele está fazendo e como, eventualmente, nós podemos nos somar ao o que, eventualmente, já esteja sendo feito e planejado pelo IBAMA? A nossa atividade de comunicação social lamentavelmente, pequena ainda, ou seja, a gente divulga na nossa página, a gente divulga nas páginas parceiras, nós procuramos a imprensa que andou nos procurando e dando declarações, participando de alguma coisa de debate, mas eu não diria que existe, muito sinceramente, que existe uma campanha estruturada onde a gente vai investir nisso daí. E agradeceríamos qualquer tipo de parceria nesse sentido. E, de novo, é um crime sério, existe uma brincadeira que os caçadores fazem. Se você for pego com um animal para um fiscal do IBAMA, mata o fiscal do IBAMA, que a pena é menor do que se você matar o bicho, vai responder em liberdade, etc. Obrigado. Presidente, me permita. Ainda com o doutor Caio, é evidente que o IBAMA é um órgão de natureza federal, né? Mas na estrutura do Estado do Rio de Janeiro, há uma demanda antiga que é da criação de uma delegacia de proteção aos animais. E se acabou fazendo um braço dentro da Delegacia do Meio Ambiente, uma especializada, um núcleo de atendimento a essas questões vinculadas aos animais. Paralelo a isso, a própria Polícia Militar, ela tem um batalhão florestal. A minha indagação há uma interlocução entre o IBAMA e a Polícia Civil, ou entre a Polícia Federal e a Polícia Militar e a Polícia Civil, que eu acho que os recursos são tão pequenos que talvez fosse uma oportunidade de reunir forças e buscar estratégias em conjunto de enfrentamento dessa questão. A senhora toca num ponto-chave, que é número um, a pouca disponibilidade de recursos, e a outra é a tradicional incapacidade do Estado brasileiro como um todo, nos seus 3 níveis, de fazer ações articuladas. Quando elas ocorrem muito mais em função de bom relacionamento que nós tenhamos. Hoje, por exemplo, o superintendente do IBAMA no Rio de Janeiro é funcionário de carreira do INEA, então isso facilita o contato com o INEA, alguém que conhece a problemática ambiental do Rio de Janeiro há muitos anos. Então, ele tem essa facilidade de contato com os colegas do INEA. Nós temos uma articulação, que eu diria, razoável com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, porque o IBAMA tem um centro de triagem de animais silvestres, o CETAS, onde nós temos milhares de animais, basicamente aves, mas tem
tem de tudo, de primatas a raposa, gambá, tem todos os animais que são ou resgatados de cativeiros e tráfico, ou entregues voluntariamente, pessoas que descobriram tarde na vida que aquilo é um crime, e muito, muito mesmo por atividade do batalhão de Polícia Florestal, do Meio Ambiente da PM. Então, nós recebemos um volume grande de animais, fazemos solturas na natureza com regularidade. Então, existe alguma interlocução. Podia ser melhor? Eu acho que podia ser melhor, sim. Existe uma maximização de recursos com os 3 entes federativos trabalhando juntos? Eu acho que poderia ser melhorado também. Mas a senhora tocou num ponto importante. Obrigada. Doutor Caio, uma pergunta com relação aqui ao Parque Nacional da Tijuca. O senhor mencionou que recentemente, enfim, foram identificados um número de mortes bastante significativos, seja por conta da febre amarela, seja por conta de maltratos, e que haveria uma articulação com a própria Secretaria da Prefeitura do Rio de Janeiro para tentar enfrentar essa questão. Isso está avançando? É uma questão que o senhor entende ainda aguda ou já mais tendendo a uma estabilização? Eu não posso dizer porque não temos aqui o representante do ICMBio, são eles que estão liderando isso, porque as mortes foram ou no parque ou no entorno do parque, e eu não posso dizer se esse assunto já está estabilizado. Vamos talvez perguntar depois na intervenção do representante da Prefeitura se ele tem alguma informação sobre esse caso. Queria registrar a presença da doutora juíza Rosane Navega, muito obrigado pela presença. Agradecer também a presença, mais uma vez aqui, agradecer também a presença da Mariângela Freitas de Almeida e Souza, médica veterinária, mais uma vez aqui presente, muito obrigado. E agora eu gostaria de passar a palavra para a representação do INEA, perguntando quais dos representantes do INEA gostaria de se pronunciar primeiro, ou como que a gente faria. Doutor Alcides primeiro, doutor Eduardo, doutor Andrei. Doutor Eduardo, então. Pronto. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, deputado. Bom, eu hoje estou lá na gerência de fauna, quer dizer, desde que começaram a acontecer essas ocorrências, houve uma mobilização interna nossa lá para que a gente tentasse ver de que maneira a gente conseguiria contribuir para tentar reduzir o avanço desse surto de febre amarela. Especificamente em relação às unidades de conservação, depois o Andrei Veiga, que é o gerente de unidade de conservação, pode colocar mais detalhes, mas desde o início, enfim, nós, juntamente com o Centro de Primatologia, está aqui o professor Piscinati, que é a nossa sumidade em primatologia aqui no Estado, e faz parte da nossa equipe, graças a Deus, enfim. A gente começou, enfim, a orientar as equipes das unidades de conservação para que eles tivessem um comportamento, assim, começasse a fazer uma busca, um acompanhamento dessas ocorrências de animais, tanto vivos quanto mortos, nas unidades, para que a gente pudesse ter uma noção não só do que está se perdendo, mas também, enfim, aonde a gente ainda tem esses animais vivos e com saúde. A gente teve, nas unidades especificamente, a gente teve pouca ocorrência, na verdade, essas ocorrências maiores foram em áreas no entorno das unidades de conservação, a exceção recente da Ilha Grande, que a gente teve, mês passado, uma ocorrência bastante significativa, mas a gente está tratando de um ecossistema assim, insular, um ambiente isolado. Então, você, obviamente, que a chance disso se potencializar e ter maiores consequências é maior. Mas, enfim, a equipe do parque, na ocasião, começou a trabalhar junto com a Prefeitura de Angra, inclusive, apoiando não só na identificação dos locais, colhendo dados para a gente poder já referenciar, identificar, mapear exatamente onde são essas ocorrências, assim como o resgate desses animais mortos, porque é preciso que eles tenham um nível assim, depois de mortos, eles precisam estar em condições que permitam a análise do material biológico para você poder identificar se realmente, enfim, tem alguma relação com a febre amarela ou não. A gente tem outros eventos que estão associados, como já foi colocado, à questão de maus tratos, quer dizer, os animais estão sendo realmente alvo, isso é notório, enfim, de maus tratos, de molestamento, enfim, de apedrejamento, tiro, um monte de coisa. Lá na ilha a gente teve algumas ocorrências. Então, a atuação da nossa equipe lá na Ilha Grande, especificamente, por conta dessa condição de isolamento, tem sido mais próxima, assim, tem sido mais
mais intensa, e a gente tem conseguido, inclusive, apoiar e recolher essas carcaças e fazer o encaminhamento junto com a Prefeitura de Angra a tempo de que se permita fazer exatamente, enfim, realizar exames para poder identificar se tem alguma relação com febre amarela ou, enfim, qual é a causa morte daqueles animais. Então, assim, desde o início dessa situação, a gente teve uma aproximação muito grande com a equipe da Secretaria de Estado de Saúde, o Dr. Mário Sérgio e a Patrícia Meneghetti, e a gente começou a fazer exatamente um trabalho, até junto com algumas prefeituras, colocando, inclusive, algumas unidades de conservação à disposição, até a estrutura nossa, para que pudesse ser feita uma vacinação em algum momento que demandasse uma estrutura física, e aí a gente ofereceu, mas até o momento não foi necessário. Enfim, as estruturas da Secretaria dos municípios foram suficientes para poder atender isso. Então, assim, a gente vem procurando manter uma continuidade da informação, assim como colocou o IBAMA, quer dizer, a questão de divulgação, a gente, na medida do possível, tem conseguido colocar, não só no site do INEA, mas principalmente na mídia, tem conseguido fazer inserções, enfim, de matérias. Recentemente teve, inclusive, uma nota técnica produzida pela equipe do CPRJ, o Dr. Piscinati e a Silvia, que é uma veterinária da nossa equipe, exatamente, enfim, detalhando essas informações. Então, a gente, periodicamente, enfim, vem participando de reuniões, vem divulgando informações técnicas, porque a principal ferramenta é o quê? A informação. E a gente está vendo, enfim, há muito tempo que realmente esses casos, não só de maus tratos, mas mesmo as pessoas se recusando ou não querendo ser vacinadas, está muito associado ao quê? Uma falta de informação, uma falta de orientação. Então, a gente entende que esse, realmente, enfim, assim como a maioria dos problemas, a gente precisa ter uma comunicação massiva, uma comunicação objetiva e, assim, fundamentada em informações técnicas. Você realmente pode garantir, enfim, aquela informação que está sendo repassada, ela tem consistência, para que as pessoas possam, inclusive, ter credibilidade. Então, assim, de uma maneira muito, muito geral, é isso que a gente vem fazendo desde o início, a parceria com prefeituras, com a Secretaria de Saúde, com as equipes do IBAMA e do ICMBio também, em algum momento tem, dependendo da situação, mas não sei se o Andrei gostaria de complementar alguma informação. Não, é basicamente isso, né? Eu agradeço o convite, eu sou biólogo, estou como gerente da Gerência de Unidades de Conservação e atualmente são 36 unidades de conservação que a gente faz a gestão e algumas em especial, o Parque Estadual da Ilha Grande, por ser um ambiente insular, ela traz uma preocupação maior. Nós tivemos óbitos de animais também, de seres humanos. E essa discussão, ela passa a ser um pouco mais complexa porque você tem óbitos humanos. E aí você tem que cuidar da questão da sobrevivência do animal, mas você também tem que dar uma solução, porque a repercussão que isso leva à mídia, de pessoas morrendo, isso traz um complicador para a gestão, né, desse conflito. Então, por exemplo, lá em São Paulo, muitas unidades de conservação estão sendo fechadas. Só que as entradas oficiais, elas são referências para a unidade, onde você tem um centro de visitantes, você tem a administração da unidade, mas praticamente todas as unidades de conservação do nosso estado, elas têm entradas não oficiais, entradas que são servidões históricas, a população tem acesso, então é impossível você impedir a entrada do ser humano na unidade de conservação. Mas existe uma pressão também da mídia, existe de outras instituições, para que a gente tome decisões radicais como essa, e muitas vezes, por falta da informação, as autoridades são compelidas a tomarem atitudes radicais. E você vai acabar impedindo algumas pessoas de entrar, principalmente as que foram vacinadas, e pessoas que não foram vacinadas vão acabar entrando por esses acessos. Então, você acaba tendo que estar dentro da unidade para verificar se essas pessoas estão entrando e informá-las. Olha só, você fez a vacinação, você tomou as medidas que precisavam ser tomadas para você estar aqui, você comunicou às autoridades que você está aqui.
E isso é um trabalho a mais que você tem que fazer a gestão da pessoa, a pessoa desinformada, como diz o Lardosa, também como foi falado. Então, nós temos uma preocupação especial com o animal, porque na Ilha Grande, se você perder aquele material genético que está ali para depois, se você repor, é um pouco mais complicado, porque mesmo você repatriando o animal de outras áreas do estado, como é um ambiente insular, aqueles espécimes que estão ali, eles estão se adaptando, eles estão em processos de especiação, processo enfim, variabilidade genética, e você fica com aquele material genético ali confinado. E aí, se você perde aquele outro material genético que vem de outra região, não se adaptou àquele ambiente ali. Então, esse é um complicador, né? E aí você começa a ter discussões como, por exemplo, será que a gente captura um animal, prende ele, depois que acabar o surto da febre amarela, você traz de volta? Aí ele já não é mais um animal daquele ambiente, porque ele perdeu toda aquela dinâmica. Não é tão simples assim. Nós temos feito várias campanhas, como o Lardosa falou, cartazes. Os nossos gestores, eles têm sido representantes do INEA junto aos municípios, junto às prefeituras de cada município, justamente para organizarem tanto ações de vacinação, mas também de informação. Então, isso tem sido eficaz, mas a pequena parcela que não se vacinou, a pequena parcela que não tem uma informação adequada e possa, por causa disso, ser vítima, ela transforma toda essa problemática ela potencializa essa problemática e ela traz um retorno muito negativo ao planejamento das instituições para você conseguir tentar sanar esse problema. Então, desde já, representando aqui o INEA com os colegas ali, o Eduardo Lardosa e o Alcides Piscinati, a gente aproveita aqui a presença do ICMBio, do IBAMA, para a gente avançar com as campanhas, com as ações, com as parcerias, porque nós temos, principalmente no âmbito dos mosaicos, nós temos essa conversa, né? Eu sou o Ernesto, que não está presente, que é o chefe do Parque Nacional da Tijuca, sempre foi um grande parceiro de discussões no âmbito do mosaico carioca, e essa discussão a gente também está levando para dentro dos mosaicos, enfim. Então, nós temos canais de articulação para poder avançar com esse problema. E eu acho que a gente ainda precisa de avançar um pouquinho mais na questão da informação, principalmente o poder público, conseguir chegar até essa pequena parcela da sociedade que é mais desinformada e que não está querendo se vacinar ou é negligente a isso, e poder modificar, causar uma mudança de paradigmas daquela representatividade social que, infelizmente, dá um retorno bastante negativo para a gente. E isso dificulta a nossa articulação. Presidente, eu não sei, doutor, se é o senhor que pode responder essa pergunta, mas a minha indagação é o seguinte: hoje o INEA tem um mapa real de onde pode estar o foco, não sei se esse seria o termo correto, da febre amarela, e quais são as ações preventivas, né, que possam estar sendo adotadas no sentido de... É como se na segurança pública a gente sempre procura traçar a rota da mancha criminal, né? Então, não sei se esse seria um bom exemplo. Traçar exatamente essa mancha e quais as ações preventivas que o INEA possa estar desenvolvendo. Eu vou responder a segunda pergunta. A primeira pergunta que a senhora fez, vou passar para o doutor Alcides Piscinati. Como, geralmente, os óbitos elas ocorrem em unidade de conservação ou no seu entorno, como falou o Eduardo Lardosa, os nossos gestores estão orientados a, como o próprio Lardosa falou, tentar identificar onde é que estão as ocorrências, junto com os municípios, a gente tentar fazer mutirões ali de autoridades, né,
para poder identificar esses focos e você trabalhar, porque o tipo de óbito que é diferente, ela não é, ela é sistêmica, mas ela não é uniforme em todo o estado, ela ocorre de formas diferentes no estado, até por conta da diferença de ecossistemas que nós temos. Então, aquelas unidades ali, algumas ocorrem de forma diferente de outras, mas os nossos gestores estão todos orientados a procurar os municípios e fazer essa articulação de forma que a gente possa identificar o foco e trabalhar especificamente ali. Vai ser orientar a população, resgatar os animais para ver se o animal realmente morreu por um apedrejamento ou realmente morreu por febre amarela, e aí você toma a medida de acordo com o tipo de óbito e o resultado da coleta do material biológico. A primeira pergunta, eu acho que o Cid Piscinati pode responder um pouquinho melhor. Presidente, se o senhor me permitir, na verdade, doutor Alcides, hoje, se o deputado Carlos Osório, ou eu, ou em conjunto, se fizéssemos a seguinte pergunta ao INEAS: quantos casos, né, e para onde está seguindo essa epidemia? Isso é possível? Tem um mapa? A gente consegue enxergar? Porque a gente, desculpe só concluir, na minha instituição a informação é poder. Então, se você tem informação, você pode fazer a estratégia e pode fazer a análise. Então, essa pergunta que eu faço: o INEA está preparado para atender essa demanda, para pontuar ações preventivas? Bom, essa questão de doença é um fato novo, por causa da febre amarela, porque os estudos mesmo se formaram principalmente na década de 30, entrando um pouco na década de 40, com a Fundação Rockefeller e o Instituto Fiocruz, nessa história toda. E depois houve praticamente uma resolução do problema nessa área próxima nossa aqui. A coisa desapareceu, digamos assim, de um conhecimento maior ou de uma investigação maior. Agora reapareceu essa história toda. Evidentemente que essa questão do caminhar dessa doença aí é uma preocupação. Já estive em reuniões com colegas lá na Fiocruz, doutor Akira, doutor Ricardo Lourenço, para tentar entender a velocidade com que essa doença se propaga e, evidentemente, o que pode estar associado a isso. É só o primata? Que outro mosquito está agindo nessa história toda? A propósito disso, um novo agente foi relatado recentemente aí pelo Instituto Evandro Sacco. Então, essas são pesquisas que nós precisamos avançar. A parte de entomologia, a parte de conhecimento dos mosquitos. Quer dizer, nós falamos daqueles 2, sabetes e magulhos, lá no alto da floresta. Mas as coisas podem ir para outros mosquitos, aí se adaptarem. Porque a floresta, de um modo geral, na nossa área aqui, já não é uma floresta de 300 anos ou 200 anos passados. Houve uma devastação, uma alteração dessas florestas. Consequentemente, isso daqui, a floresta diminuiu em tamanho, evidentemente, e proporcionou, no meu modo de entender, aquilo que temos discutido, uma possibilidade desses mosquitos de topo de árvore, que transmite a coisa, trazerem isso para baixo e se adaptarem. Isso está descrito já. Os colegas que trabalharam no Rio Grande do Sul já descreveram isso. De mosquitos que sabidamente, ecologicamente, funcionavam numa determinada altura de árvore, já estão mais abaixo e até avançando para áreas abertas. E esse avançar certamente possibilita que outros mosquitos de áreas abertas possam adquirir condição, então, de albergar esse vírus e transmitir esse problema. Bom, do surto que nós temos aí, nós esperávamos que ele veio um pouquinho pelo caminho que vem de Minas Gerais. Me desculpe os mineiros aí falando nisso. O surto maior presente foi em Minas Gerais. Depois ele entrou pelo Espírito Santo e subiu um pouquinho para a Bahia. No caso nosso, ele pegou Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim, foram os casos primeiros anunciados aqui no estado. Depois ele teve uma vertente para o sul. Eu estranhei isso, achei que ele fosse se espalhar aqui no meio do estado, mas
ele foi lá. E aí entrou também para a área de Valença, agora intensamente na área de Valença. Então, isso é uma coisa que a gente não tem como, eu, não é maneira de pensar, como afirmar. Ele vai para cá, vai para lá. Isso depende muito também daquilo que está sendo um pouco considerado. Nós falamos em mosquitos, mas o humano é o grande, para mim, o grande vetor nessa história, porque ele pode contrair o vírus aqui, não manifestar a doença ainda, e vai para outra área. É uma área de turismo aqui, há muita movimentação no nosso estado, né? Então, um trânsito de pessoas nisso tudo aqui. Nos outros estados também, mas o nosso principalmente. Então, eu entendo isso como uma grande dúvida. Falta-nos, em relação a essa doença e outras, é a questão da educação. Isso, evidentemente, a gente tem que massificar essa coisa. Um cartazinho aqui, acolá, aqui, de uma campanha, isso resolve muito pouco no mesmo coisa. Tem que ter 10, 15 minutos da televisão lá e falando. Não é meia-noite ou no canal National Zoo ou qualquer outro, ninguém vai lá, pouco vai lá. Ou outro que é projetado 5 horas da manhã, como a gente vê aí. Tem que ter isso. Educação resolve problema de saúde, resolve problema de violência, resolve problema de racismo e outras coisas mais. É isso que nos falta. Evidentemente é isso. Agora, macaco tem que ter uma coisa, o macaco e outros animais. Na questão de doenças, é digamos assim, uma área que está presente entre nós de uns 10 anos para cá, 15 anos, muito, quando se fala na tal medicina e conservação, essa coisa toda. Mas se sabe muito pouco sobre as doenças dos animais selvagens. Sabemos muito. Eu trabalho com macaco há mais de 40 anos. Mexo praticamente com doenças. Sabemos muito pouco aqui das doenças dos primatas brasileiros. O que é importante em doença de primata brasileiro? Herpes, que tem uma mortalidade alta, porque os humanos têm aquela questão de alimentar, chegar próximo, fazer com que os animais se aproximem. Na medida que eles se aproximam, aí depois eu mudo de comportamento, tornam-se meus inimigos, aí eu mato. Ou porque ele tem o vírus da febre amarela, ou porque ele entra na minha casa para roubar alguma coisa dentro de casa, ou agredir criança, ou até a pessoa adulta. Então, educação é o grande problema nosso. Nós precisamos fazer isso. Mas febre amarela não passa, né? Quem? Macaco não. Não é transmissor. Não tem nenhum. Não existe isso. Eu trabalho, necropsia, esses bichos, tal. Tem outras doenças graves aí. Tem muita coisa em termos de doença. O colega aqui me perguntou, hoje uma doença que ninguém fala, precisa educar. Sífilis. Quem fala de sífilis aí? Sífilis está altíssimos aí, mas ninguém fala. Macaco pode ter isso, mas nem tanto. Mas, doutor Alcide, pois não. Fazer uma pergunta para o senhor e para o doutor Eduardo, e eventualmente com a colaboração do Andrei. Em termos de estatística de mortes no estado do Rio de Janeiro, o INEA tem algum mapa estatístico, enfim, nesse último ano? Nós temos colaborado com a Secretaria Estadual de Saúde, tudo converge para lá, toda a informação, eles é que têm todo esse tipo de informação. Se vocês entrarem mesmo da morte de primatas no estado... Tudo é concentrado lá, porque tem que passar por lá, a Secretaria de Saúde direciona tudo para exame, então toda a informação... E o senhor não tem esse dado aqui para mais ou menos uma ideia? Isso tem mudado a todo momento, então você tem uma ideia melhor? Essa semana nós recebemos da Secretaria de Saúde, como o Piscinati colocou, quer dizer, desde o início, essa informação ela é concentrada até para você evitar de ter várias instituições falando, o ponto focal é a Secretaria de Estado de Saúde, o setor de vigilância. Nós recebemos recentemente, essa semana ainda, no final da semana passada, uma planilha que tem aproximadamente 800 registros de mortes, enfim, de animais, carcaças que foram recolhidas e aonde foi o resultado do exame deu positivo para alguma outra coisa, e a deputada Marta Rocha teve que sair, mas não existe assim o georreferenciamento, mas todas essas ocorrências estão vinculadas a endereços. Então, na verdade, enfim, o que a gente vai tentar agora é pegar essa informação e espacializar, porque está com nome de rua, muitas vezes a gente não consegue ter essa noção. Mas existe sim a Secretaria de Estado de Saúde, existe um mapa de onde está ocorrendo isso. Agora, infelizmente, a gente não está tão avançado como São Paulo. Ela trabalha há muitos anos com essa questão de, não só com a fauna silvestre, mas está muito mais estruturada do que o estado do Rio de Janeiro, e eles recentemente publicaram um estudo que tem, inclusive,
assim, em cima da análise dos dados, uma perspectiva de por onde a doença entrou em São Paulo e para onde ela pode estar migrando. Então, existe um estudo técnico que foi divulgado recentemente que fala sobre isso. Mas aqui no Rio, enfim, a gente não tem essa espacialização assim, de forma pontual. Nesse ponto aqui. A gente tem a abrangência municipal e aí, como o Piscinati destacou, quer dizer, por sorte a gente não teve, a região metropolitana ainda tem muito pouca ocorrência, felizmente, e é um estado que a gente tem um trânsito muito grande, assim, é um entra e sai. A gente pegou um período de início de ano com festas, muitas festas, entendeu? E assim, muita gente transitando, tanto que no início, 2 dias antes do Carnaval, quando começaram a surgir os casos na Ilha Grande, levantou-se a hipótese de proibir a entrada das pessoas. E aí, enfim, como já foi falado várias vezes aqui, quer dizer, não adianta você proibir, porque o Andrei bem destacou, você não tem um portão principal, tá? E você fecha aqui, o cara dá a volta, porque infelizmente o brasileiro tem essa cultura de dar o jeitinho dele, entendeu? Então, assim, é inviável você fechar. Então, novamente, qual é o foco principal da ação do Estado? Quer dizer, é a informação, é informar a sociedade de maneira massiva, como o Piscinati bem destacou, não é às 4h30 da manhã num programa que ninguém assiste ou num canal de TV por assinatura. É ao longo do dia, nas rádios, enfim, nos jornais, assim, com frequência. Agora, uma informação uniforme. Não adianta o Globo falar isso, o Fluminense falar aquilo, enfim, e cada um divulgar uma informação. Porque o cidadão vai dizer o seguinte: se o poder público não se entende, vou acreditar em quem? E aí cai no descrédito. Então, é importante que haja um discurso unificado e, quando houver necessidade de alterar esse discurso, que isso seja permeado e seja divulgado pelos principais meios de comunicação, para que as pessoas entendam o seguinte: peraí, houve realmente uma mudança, porque está todo mundo alterando, enfim, e atualizando a informação. Então, perfeito. Eduardo, uma pergunta para você. Essas 800 mortes que você destacou nesse relatório, é o que, durante o ano passado? É de 2016 até agora. Tá. Foi a Secretaria de Estado de Saúde que nos passou essa informação. É uma planilha Excel, enfim, que tem lá uma série... nem todos morreram de febre amarela, tá? Morreram por vários outros motivos, e essa informação está disponível lá. Perfeito. Tá, ok? Pergunta para o Andrei. Andrei, pelo que eu entendi, eu queria só um esclarecimento, as nossas unidades de conservação estaduais estão fechadas por conta da febre amarela, ou existe o registro de preocupação, um controle de entrada? A gente sabe que tem essas entradas, enfim, laterais, mas qual é hoje a política e, enfim, com relação ao acesso às nossas unidades de conservação? Não, elas não estão fechadas, porque é impossível você impedir, você não vai ter eficácia, né? Você não vai cumprir o seu objetivo, que é impedir a pessoa de entrar. Perfeito. Então, aí você vai acabar restringindo para uns e outros vão entrar e não adianta nada. Ou seja, e pelo contrário, se você acha que não tem ninguém lá, você acaba também não indo dentro da sua própria unidade para fazer o seu trabalho rotineiro de ações de fiscalização, monitoramento, e você ainda perde aquele pessoal que entrou clandestinamente. Então, na verdade, não. O que nós temos hoje é uma orientação para todos os gestores de falar sobre a febre amarela, que o macaco não é o responsável e que a pessoa tem que se vacinar. Isso daí já é o eixo, na verdade, da informação que a gente tem passado, e a gente tem feito isso também em parceria com os municípios, né, para você conseguir atingir um público cada vez maior. Mas, infelizmente, fechar não adianta, porque existem diversas entradas clandestinas, isso não vai surtir efeito. Obrigado. Eu queria passar a palavra ao doutor Roberto Medronho, da UFRJ. Por favor, doutor Roberto. Excelentíssimo deputado, boa tarde, bom dia a todos e todas. Eu, como médico, eu vou introduzir a questão do humano, mas porque é ele que acaba fazendo com que os macacos sejam mortos, né? Então, eu acho que, e é importante, talvez, que a comissão, que é uma excelente iniciativa, que enfatize isso no seu relatório ou em alguma comunicação, porque, na verdade, a gente até não precisava estar vivendo o que estamos vivendo hoje. E eu vou dizer por quê. Bom, em primeiro lugar, nós não erradicaremos a febre amarela silvestre. É impossível, né? Alguns, com humor negro, diz que só se eliminássemos as florestas, que é exatamente o que nós não queremos, né?
A malária no Rio de Janeiro e na região sudeste foi basicamente controlada com a grande devastação que o ser humano fez e teve como efeito colateral o fim da malária, embora tenhamos os vetores da malária aqui no nosso estado. Na Floresta da Tijuca encontramos anófeles, né? Recentemente, poucos anos atrás, por ironia do destino, alguns pesquisadores da Fiocruz, passando um final de semana em Lumiar, contraíram malária, né? Isso tem 3, 4 anos atrás. Então, nós não vamos erradicar a febre amarela silvestre. Quando, em década de 30, 38, detectou-se o ciclo silvestre da febre amarela, até então não era conhecido, já sabia disso. E como é que a gente pode, então, controlar em humanos? Né? Vacina. E aí tem um problema grave, que eu considero muito, muito sério, é que nós aplicamos a mesma vacina desde quando ela foi descoberta, em 1937. É uma vacina feita com tecnologia, uma tecnologia segura, é uma vacina segura, mas nós poderíamos estar muito mais avançados. E por que não o fizemos? Porque não há interesse da indústria farmacêutica em investir num produto barato, cujo investimento é muito alto. Se fosse uma doença que atingisse os países centrais, e aqui não estou fazendo nenhum discurso anticapitalista, o sistema é capitalista e as indústrias estão aí para oferir lucros, e, enfim, não estou entrando em nenhuma questão ideológica. É uma questão objetiva e concreta, que tem solução. Se nós tivéssemos investido, né, em tecnologia, que nós temos know-how, nossos cientistas têm know-how, para aprimorar a vacina de febre amarela, ela teria uma vacina muito mais segura de vírus inativado, ou vírus DNA recombinante, uma vacina que não teria nenhum efeito colateral. Essa tem efeito colateral, né? Por isso que ela não é normalmente de uso regular em todos os estados da federação, porque avalia-se o risco-benefício dela. Se o risco é quase zero de adquirir a doença, o benefício de você ter a vacinação vai ser muito pequeno, tendo o efeito adverso, podendo ser letal em alguns casos, né? E temos vários casos. Ano passado tivemos 19 óbitos relacionados à vacina, né? Claro que estou falando em milhões de vacinados, né? Em milhões de vacinados. Nós agora estamos tendo, só no Rio de Janeiro, como o deputado bem disse, na última informe, 44 óbitos, né? Então, eu acho que com esta realidade e a pressão da reurbanização da febre amarela está muito alta, maior do que, inclusive, do ano passado no nosso estado, eu acho que a gente tem que entrar no calendário vacinal, a vacina tem que entrar no calendário vacinal no nosso estado de forma regular. Então, e aí, por que isso é um problema? Porque o ano passado, quando ela começou a adentrar pelo noroeste fluminense, né? Avaliou-se a necessidade de vacinação, começou-se o processo de vacinal, mas quando a doença saiu da mídia, ela passou a não existir mais. A própria população, as próprias autoridades, e aí não há nenhuma acusação, nenhuma autoridade, porque quero, inclusive, deputado, declarar que o Estado está falido, mas os técnicos da Secretaria de Saúde, sem aumento, sem salário atrasado, falta gasolina. Eu conheço bem os técnicos lá, o Mário Sérgio é meu aluno de doutorado e a Silvia Carvalho foi minha ex-aluna de doutorado. Pessoas fantásticas, de altíssimo nível técnico e compromisso, né? Mas, com toda essa crise, não houve a devida atenção neste interregno para vacinar a população. Os índices de vacinação dos nossos municípios, no início desse novo ciclo epidêmico, eram risíveis. 5, 10, 15, 20% da cobertura vacinal, né? E aí o que temos agora é esse número de mortes, que é um número muito alto, né? Muito alto. Em relação à doença, eu posso afirmar, deputado e os colegas, que ela é muito maior do que está notificada. Porque nós estamos notificando apenas os casos graves. Mas a infecção, ela em torno de 50% a 60%, ela é assintomática.
Isso, para o indivíduo que adquire a infecção, é uma beleza. Para a saúde pública, é um desastre. Porque isso quer dizer o seguinte: o indivíduo adentra a mata, é infectado, volta para a cidade, não tem nenhum sintoma, e voltando para uma cidade com infestação elevada de Aedes aegypti, como são a maioria dos nossos municípios, ele pode ser picado e aí reintroduzir a febre amarela. Então, o quadro é um pouco mais grave do que nós estamos vendo. Não há nenhuma mentira, não há nenhuma sonegação de informação, é isso e é o que é. Né? Mas ele é maior, nós sabemos que é maior, porque a letalidade em média é de 10% dos infectados. Tá? Então, mas a letalidade nos casos graves é de 50%, que é exatamente o número, 44,9% é o número do último boletim. Então, acho que se nós tivermos uma ação mais contundente na prevenção em humanos, os nossos concidadãos deixarão os macacos lá livres, né, na natureza, no belíssimo trabalho que IBAMA, né, tem feito, a soltura de macacos. Eu não sou da área, mas como tem relações grandes com o Ricardo Lourenço, com outros colegas que estudam mais a dinâmica desses animais, a gente sabe que é um trabalho muito importante que está sendo feito e que teve que ser suspenso, né? Repovoamento de bugias e tudo mais, porque, enfim. Né? E uma coisa que o doutor Piscinati colocou, quando a febre amarela deixou de ser um problema dos centros urbanos, aqui no Rio de Janeiro, no início do século, Oswaldo Cruz, que inclusive foi um egresso da nossa faculdade, nós temos muito orgulho do Oswaldo Cruz, né? Ele teve essa determinação da campanha contra a febre amarela, peste e tudo mais. Obviamente, os motivos fundamentais foram econômicos. Né? Os portos teve um evento gravíssimo de uma frota francesa que morreu quase todo mundo. E aí iam fechar os portos, falaram, não vou fazer negócio com vocês, que minha população vai morrer. Né? E aí teve todo esse trabalho, um trabalho belíssimo, era dito na época pelos cariocas, que ano de manga, ano de febre amarela, porque todo ano tinha surto de febre amarela no Rio de Janeiro. Graças a Deus nós conseguimos controlar, né? Parte pelas ações, pelos esforços dos órgãos de saúde pública, parte pela devastação florestal que nós tivemos. Mas quando ela vai para o interior do Brasil, e ela nunca deixou de ter, né? Febre amarela ocorre, todo ano tem febre amarela. Mas o número de casos agora é maior do que todo o número de casos notificados nos últimos 20 anos no Brasil inteiro. Então, realmente, é algo absolutamente inusitado que nós estamos vivendo. Né? Daí, para finalizar, eu reforço aqui até... notei aqui, para não me perder, eu recomendaria que a gente, primeiro, ampliássemos a cobertura vacinal e que ela não terminasse com o fim da febre amarela, que maio vai zerar os casos, porque ela é uma doença sazonal. Né? Mas os mosquitos, eles, quando depositam os seus ovos, já depositam o mosquito contaminado. O ciclo transovariano já está comprovado. Então, o vírus da febre amarela não vai se afastar da nossa população silvestre e da população humana. Então, nós continuemos as campanhas de vacinação após o término, que é fundamental que possamos investir, e aí eu acho que a FAPERJ pode nos ajudar, né, embora com toda a crise, mas pode criar editais específicos para fomentar a pesquisa em vacina, e eu estou dizendo isso, não tenho nenhum conflito de interesse, que eu não estudo vacina, eu sou epidemiologista, estudo a doença em humanos, então não estou aqui propugnando para mais verbas para pesquisas eventualmente que eu venha a liderar, mas é fundamental para que nós possamos adquirir este conhecimento para proteger a nossa população, porque protegendo a nossa população da febre amarela, protegeremos todos os nossos primatas. Então, essas são as sugestões que eu tenho a fazer à comissão. Muito obrigado, doutor Roberto. Acho que as suas informações foram esclarecedoras e muito importantes. E eu já estava aqui tentando
pensando nesse encaminhamento, mas agora fica muito claro, conversei aqui rapidamente com a deputada Marta Rocha, eu acho que como uma das decorrências da nossa reunião de hoje é imediatamente solicitar à Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa uma ampla audiência pública para que a gente possa ter todas as autoridades responsáveis pelo controle, uma vez que, conforme confirmação de informação do próprio IMEA, a Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, ela está coordenando o trabalho do combate à febre amarela e detém todas as informações. Quais suas informações? Eu acho que, como decorrência da nossa reunião, uma solicitação à Comissão de Saúde da Alerj de uma reunião específica sobre a questão da febre amarela no nosso Estado, para que nós possamos ter um amplo levantamento do que aconteceu e automaticamente discutir as proposições aqui colocadas pelo professor Medronho e quaisquer outras que vieram a ser colaboradas. Acho essa é uma preocupação comum. Nós aqui estamos preocupados, enfim, com os ataques e com a morte de primatas por febre amarela e por maus tratos, e isso vai ser um dos temas de tratar na audiência pública com relação à saúde, mas a gente deve tratar esse assunto mais amplo, porque, enfim, todos nós aqui como cidadãos, eu saio daqui ainda mais alarmado com a situação crítica que nós estamos vivendo no Estado e acho que cabe uma atuação mais incisiva do Poder Legislativo, chamando a atenção e cobrando as responsabilidades das autoridades da área de saúde. Bom, eu queria passar a palavra para o representante do município do Rio de Janeiro, para o nosso Lincoln. Lincoln, eu queria que você, se você tiver as informações, explanar um pouco como anda essa questão aqui no município do Rio de Janeiro e ver se você tem informações adicionais com relação ao que foi colocado pelo Dr. Caio Marques, relativo ao caso do Parque Nacional da Tijuca, enfim, os óbitos que foram lá registrados nos últimos tempos e uma atuação da Prefeitura do Rio de Janeiro junto com o ICMBio nesse caso. E o doutor Hélio Bustamante, que se junta aqui a nós, agradeço a sua presença. Se puder também colaborar com alguma informação adicional, por favor, se sinta à vontade. Por favor, Lincoln. Bom dia a todos. E agradecendo a presença oportuna, a chegada oportuna do nosso representante, chefe do Parque Nacional da Tijuca, para que possa se somar também nesse tema, uma vez que estamos tratando agora especificamente ali do parque. Por favor, Lincoln. Bom dia a todos. Deputado Osório, parabéns até por essa oportunidade nossa. Então, essa parte maior, quem toma conta, no caso, é o CCZ, né? Centro de Controle de Zoonoses do Rio. E todos os animais que nós resgatamos da SUBEM, já teve uns 2 ou 3 casos de óbitos que nós levamos direto para o CCZ para análise. A Prefeitura tem acompanhado sempre, porque cai na nossa pasta sempre com maus tratos, algumas coisas assim. Chega a ser lamentável a situação, porque a gente começa a pensar quem é o racional e quem é o irracional. Infelizmente, as pessoas ouvem falar, vira uma moda, e isso defraga de uma tal forma via internet que quem sofre são os indefesos. Infelizmente, são os animais que sofrem. E é um crime dificílimo de você constatar e pegar ele. Porque o cara bota um veneno numa varanda da casa dele, dentro da casa dele, a gente não consegue entrar na casa dele. Quando você vê um macaco, um mico, qualquer outro primata que vai lá, ele vai lá, pega o alimento, come, morre, e nem sempre é um tiro. Esses dias nós pegamos falar do gato, porque que a gente trabalha direto com gato. Eu peguei um gato com 3 balas de chumbinho dentro dele. Isso aí, mico, isso acontece toda hora. Então, assim, nós temos... O que eu acho mais é que, já que é difícil a gente, e custoso, a gente entrar com vacinação em massa no Brasil, porque nós temos febre amarela há muito tempo. Isso aí... Desde que eu me entendo por gente, já se ouvia falar em febre amarela, todo mundo aqui. E já que não tem verba suficiente para vacinar em massa e melhorar a vacina, como o doutor Roberto falou, eu acho que a gente tem que investir em mídia, que é muito barato, mídia. Mídia, eu acho que a gente pode fazer acordo com todas as emissoras e botar em horário nobre, massificando a necessidade das pessoas conviverem em harmonia com os animais. Porque, na verdade, quem invadiu fomos nós. Nós invadimos isso tudo aí. Falou que as florestas, os mosquitos se adaptaram e desceram. Beleza, mas quem subiu o morro da floresta fomos nós.
Então, a gente tem que aprender a conviver com os primatas. E, infelizmente, no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, o contrabando de animais é muito grande. Essas feiras livres de Caxias, e dentro de comunidade, você entra, você vê direto animais vendendo, primata, papagaio e outros mais. E vem espécies de tudo quanto é tipo do Brasil. Daqui a pouco, por exemplo, Vila Valqueire, que você não tinha muito sagui, né, que fala, né, o sagui. Vila Valqueire hoje está tomado de sagui. E você vê, foram mais de 300 animais que nós resgatamos mortos já na rua, desde que saiu essa leva de epidemia, né, que vivemos. Então, assim, eu acho que temos que investir muito pesado em conscientização, em escolas, em mídia, em tudo isso, e tentar ver se para o ano que vem, porque para esse ano já não dá mais, para esse ano o ano praticamente já acabou, tudo que era catástrofe desse ponto já aconteceu, e maio agora, como é sazonal, acaba, para o ano que vem não acontecer isso. Porque a prefeitura trabalha todos os dias eu faço parte da ouvidoria, todos os dias eu vou para a rua, tem óbito de algum primata, aí eu passo para o CCZ, passo para o DPMA, só que a DPMA chega lá, tá, e aí, quem foi que matou, quem foi que envenenou? As pessoas não investigam crimes de pessoas, que gerar de animais. Infelizmente, a gente está vivendo assim, como hoje está na moda falar do macaco, hoje estamos falando do macaco, mas o macaco morre o ano inteiro. O macaco é maltratado o ano inteiro. Só que esse agora morreu 300, pessoal, poxa, morreu 300. Mas quando morre 10, quando morre 2, quando morre 3, por maus tratos? Acho que a gente tem que mudar essa política de visão de maus tratos, educar o jovem, pegar o jovem e falar, olha, pegar de criancinha e começar na escola a conviver com harmonia com a situação. Não só macaco, mas macaco, cães, gatos, capivara. Você, na Barra da Tijuca, ali estão tendo atropelamento direto de capivara, porque a pessoa simplesmente quer passar 100 por hora no lugar onde tem capivara. E, por exemplo, a pessoa passa pela Floresta da Tijuca de carro, um lugar lindo para você passear, o cara passa 1000 por hora e não quer saber se tem animal transitando. Então, a gente tem que rever o conceito de informação. Como a gente faz para informar melhor o cidadão que a gente tem que viver em harmonia com tudo. Entendeu? Somente. Muito obrigado. Bom, queria registrar a presença do Ernesto Ribeiro de Castro, chefe do Parque Nacional da Tijuca, e automaticamente passar a palavra para ele. Ernesto, enfim, foi relatado aqui pelo Dr. Caio Marques do IBAMA, enfim, os próprios meios de comunicação estão acompanhando esse caso, uma série de incidentes de morte de primatas no Parque Nacional da Tijuca, por doença, enfim, algumas já, vários óbitos registrados e identificados como causa febre amarela, e também a questão dos maus tratos. Eu queria solicitar que você pudesse nos atualizar de como está a situação do Parque Nacional da Tijuca, enfim, se temos alguns dados estatísticos e se essa questão, enfim, está sendo endereçada de maneira adequada. Obrigado pela presença. Tá bem, bom dia a todos. Peço desculpa aí pelo atraso, mas eu tinha outro compromisso, já tinha comunicado, né? Bem, na verdade, a gente ainda não tem conhecimento formal de nenhum caso de febre amarela nos primatas, né? A gente teve suspeitas que depois não se confirmaram e eram envenenamento. Encontramos um sagui morto que ainda não teve resultado de exame e, na verdade, também acho que as pessoas estão prestando muito mais atenção nessa questão de animais mortos, então pode ser outra causa e alguém viu o animal morto e se mobilizou. E, nos últimos anos, a gente teve suspeitas que não se confirmaram, inclusive há 2 anos, um surto, uma mortandade relativamente grande de macacos pregos ali na região do Horto, e no final dos exames se constatou que era herpes humana, né? E isso é um alerta importante, assim, aproveitar até essa crise, esse problema, para a gente reforçar esses esforços de orientação da população, de sensibilização da população para evitar o contato direto com os animais. Quer dizer, a febre amarela as pessoas visualizam bem porque elas se colocam como vítimas. Mas a questão do herpes, por exemplo, grande parte da população é portadora do herpes, mesmo que não manifeste. E qualquer embalagem de alimento ou resto de alimento que seja jogado na natureza ou depositado numa lata de lixo que seja inadequada
pode parar enfim, na boca dos bichos e gerar esse tipo de problema. Então, a primeira sugestão que eu faço aí nessa linha até é de tentar sensibilizar com o LURB para trabalhar essa questão das lixeiras em áreas próximas a áreas naturais, tentar desenvolver lixeiras que sejam próprias para evitar esse acesso da fauna, né? Já existem exemplos em vários lugares, a gente está tentando desenvolver alguns protótipos, mas em grande escala acho que teria que ter um envolvimento da Conlurb pelo uso das papeleiras e tal, que são usadas em todas as áreas. Eles até tinham desenvolvido uma papeleira específica do parque, com logo e tal, mas também dava acesso aos macacos, então não resolve esse problema. Em relação à febre amarela, inclusive, houve muito desentendimento por parte da mídia, né? Nós fomos procurados quando teve aquela primeira notícia dos macacos que a gente recolheu ali na usina e tal, e perguntaram, o que vocês estão fazendo? A gente falou, a gente está orientando, recomendando que as pessoas se vacinem, assim como todas as autoridades nessas áreas de ocorrência, enfim, o Rio de Janeiro está com essa orientação. E aí a imprensa jogou que só podia entrar no parque vacinado, etc. A gente não tem caso registrado, então não há essa orientação. A orientação da nossa equipe é sempre seguir as orientações das autoridades de saúde. Então, só para esclarecer que a gente ainda não tem caso formalmente identificado como febre amarela dentro do parque. Tá? A gente está preocupado também, não sei se já foi falado, com a questão a gente está com um projeto em andamento de reintrodução do bugio, né, do aluata, né, guariba, que é a espécie mais vulnerável à febre amarela, até onde eu sei, né? Temos aqui um grande especialista nisso que pode complementar ou me corrigir. E o projeto também está parado, na verdade o bugio está extinto na Tijuca há mais de 100 anos, a gente está tentando reintroduzir a espécie, estamos com essa dificuldade agora, seja pela dificuldade de trabalhar com esses animais nesse momento, colocar eles vulneráveis lá, seja pela possibilidade de desenvolver uma dose de vacina adequada para eles, enfim, tentar trabalhar isso. Mas eu vejo também como uma oportunidade, talvez até de resgate de bugios que estejam em áreas mais vulneráveis à febre amarela no estado. Então, no norte fluminense, a gente tem várias populações que estão isoladas em pequenos fragmentos, estão sendo atacadas, mortas, apedradas, envenenadas, em áreas que elas já estão muito vulneráveis pelo tamanho e isolamento dos fragmentos. Então, a gente já estava cogitando fazer translocação desses bichos para reintrodução. De repente, é uma oportunidade de resgate desses animais também, passando, claro, por todo o procedimento de vacinação, se a gente conseguir, de exame, etc., e trazê-los para a Tijuca, tanto para reforçar a população da Tijuca e perpetuar essa população, quanto para proteger os indivíduos que estão sujeitos lá a esse tipo de ataque no momento, né? A gente tem visto, a Inéia está aqui também, né, a questão da Ilha Grande, que está com grande quantidade de bugis aparecendo mortos, mas na Tijuca a gente ainda não registrou isso. Claro que dentro do parque também é um pouco mais difícil, se ele não está numa trilha, etc., o parque é grande, dentro da floresta pode ser que, mas a gente ainda não encontrou nenhum que tenha confirmação. Okay? Obrigado, Ernesto. Bom, eu queria perguntar se a doutora Rosane gostaria de fazer uso da palavra. Queria passar a palavra, então, para a doutora Rosana Navega. Bom, eu começo pedindo desculpas porque eu não era nem para estar aqui. Eu li no Fluminense de madrugada que o evento teria sido ontem. E eu tinha apagado o convite do meu WhatsApp. Então, eu falei, meu Deus, perdi o evento. Que bom que você está aqui. Falsa. Bom dia para todos. Eu já começo aqui a minha fala, que vai ser bem rápida, para o doutor Roberto. O senhor falou que vai ser muito difícil acabar com a febre amarela no nosso estado. Doutor Roberto, a gente tem que ter boa vontade, fé em Deus e trabalho. E eu tenho boa vontade, fé em Deus e trabalho. Eu peço a Deus que nós vamos conseguir sim, doutor Roberto. Nós vamos conseguir. Nós conseguimos no passado e vamos conseguir de novo, tá? Tenha fé. Se o senhor não acredita em Deus, acredite na força do pensamento. Eu falei para Elizabeth isso. Elizabeth, se não acredita em Deus, acredite na força do pensamento, porque ela é um fato, tá?
Só um comentário aqui, porque eu sou muito positiva. E eu tenho conseguido muitas coisas com a minha forma de viver, com fé e com crença. Eu creio, as coisas vão dar certo. Bom, eu tenho aqui, deputado, eu vou começar aqui objetivamente a minha fala. Eu estou falando isso, doutor Roberto, que o senhor falou que vai ser muito difícil a gente acabar com a febre amarela. O senhor afirmou isso aqui. Tá bom, mas eu prefiro ter fé que a gente vai vencer, porque nós já vencemos coisas muito piores e vamos vencer sim. Bom, eu tenho 3 colocações importantes para fazer e vou ser muito breve. Eu gostei muito da fala do Lincoln, entendeu? Eu já estava pensando nisso. Engraçado, em reuniões, às vezes a gente tem uma ideia e outros também têm concomitantemente. É interessante, isso já me aconteceu várias vezes. Bom, a ideia que eu tenho, deputado, é o seguinte. Eu tenho uma ideia para a LERJ e uma ideia mais geral. Eu sugiro aqui, o macaco, ele é também vítima. E o macaco é um sinalizador da febre amarela. Na medida em que se mata um macaco, se constrói 2 problemas. O primeiro problema, cometimento de um crime. E segundo problema, está diminuindo as nossas condições de detectar a doença naquela localidade onde o macaco foi morto. Porque o macaco, quando ele adquire a febre amarela, ele sinaliza que naquele local a febre amarela existe. Então, ele é um sinalizador, ele é necessário para a luta, ele é necessário. Então, o que eu faço aqui, uma sugestão, deputado, é o seguinte: uma coisa barata, uma cartilhazinha bem baratinha, muito básica, com 2 páginas. Uma cartilha para a escola, enfim, uma cartilha para a população, dizendo o seguinte, que é crime e também o macaco sinaliza a doença, ou seja, quem elimina o macaco está também contribuindo para a febre amarela se alastrar. Agora, nessa cartilha, quem tem conhecimento tem poder, né? Muitas coisas eu tenho aprendido no Código de Processo Penal, nesse movimento dos animais, que é uma coisa muito nova. Eu tenho muita afinidade com a causa, então eu vou buscando na lei, trabalhando com a lei e descobrindo coisas na lei para resolver o problema. Então, nessa cartilha, a sugestão que eu faço o senhor vai se espantar, tá? Mas é legal, artigo 301 do Código de Processo Penal, tá? Quem for pego matando um macaco pode ser preso por qualquer do povo. Artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer pessoa em flagrante delito pode ser preso por qualquer pessoa, inclusive adolescentes ou crianças. O artigo 301 é claro, eu estava até rapidamente dando uma olhada na jurisprudência. O artigo 301 do Código de Processo Penal, para quem não sabe, ele não é utilizado, mas ele tem que ser utilizado. Meu Deus do céu, nós temos uma ferramenta e nós trabalhamos. O que temos para hoje? Temos uma polícia mal remunerada, temos um país sob intervenção militar, parece uma ditadura, né, com todo respeito. Temos um Estado sob intervenção militar de generais, temos desemprego, temos uma catástrofe. Então, vamos trabalhar com o que temos? O que temos? O povo que gosta de bicho, alguém matou um macaco, vai lá e prende. Vai lá e prende, artigo 301 do Código de Processo Penal. Se houver alguma divergência, não, mas a pessoa não podia prender. Como não? O Código Penal, ele corrobora que aquela pessoa que prendeu, a Andréia vai prender algumas pessoas, não vai, Andréia? Não cometeu crime, é o artigo 23, inciso 3º do Código Penal, que diz que não há crime quando uma pessoa pratica um fato no exercício regular de um direito. Então, o artigo 23, inciso 3º do Código Penal, casa com 301 do Código de Processo Penal, todos em vigência. E, engraçado, eu nunca vi ninguém fazer isso.
Eu nunca vi nenhum cidadão prender. O senhor já viu algum cidadão prender alguém? Vamos usar o que a gente tem, o que temos para hoje, temos isso, porque a polícia, a DPMA está com o quê? Um policial para tomar conta do Estado inteiro? Então, vamos embora, gente, vamos prender a Elizabeth, do Fórum Nacional. Dê voz de prisão para as pessoas, dê voz de prisão para as pessoas. É seu direito. Artigo 23, inciso 3º. Você tem a excludente. Não, ela cometeu crime, não cometeu crime. Está no exercício regular de um direito, artigo 23 do inciso 3º do Código Penal, combinado com o artigo 301 do Código de Processo Penal. Eu vou achar a glória se o Fórum Nacional começar com essa inovação de prender as pessoas, porque é o direito que a gente tem, porque a polícia, infelizmente, não temos contingência, uma bandidagem louca. Então, vamos trabalhar com o que temos, com boa vontade, com fé em Deus, e com trabalho, com boa vontade, vamos trabalhar com o que temos. Isso eu gostaria que estivesse na cartilha, já estou acabando, tá? Eu gostaria que estivesse na cartilha essa informação bombástica, mas legal. Artigo 301 do Código de Processo Penal, que eu vou poupar os senhores de ler para ser breve, tá? Mas está lá, 301, é só conferir. E já estou terminando, deputado. Lincoln, eu achei a sua ideia brilhante, já estava com essa ideia também, e eu faço uma sugestão aqui prática e objetiva. Uma carta, um abaixo-assinado. A Globo, ela faz muito serviço de utilidade pública. E essa chamada da Globo, eu tenho certeza que pode acontecer e que vai acontecer. Nós podemos fazer um abaixo-assinado aqui, todas as pessoas ligadas aqui, os técnicos da questão, né, do macaco, da febre amarela, pedir a chamada da Globo, porque a Globo faz chamada o tempo todo para serviços de utilidade pública para o nosso Estado, orientando que matar macaco é crime ambiental e que o macaco é o sinalizador da doença. Ele é vítima como nós. Ele não produz a doença, ele não transmite a doença, e se ele estiver doente, ele está ajudando o INEA, a Fiocruz, aos órgãos competentes, para resolver o problema. Naquele lugar tem febre amarela, o macaco morreu da febre amarela, vamos trabalhar naquele lugar. Então, uma chamada rápida, eles fazem a chamada de 1 minuto para a Globo. Eu sugiro aqui que todos façam um abaixo-assinado no final dessa audiência, e o deputado encaminhe para a Globo o pedido para a chamada de que matar macaco é crime ambiental e prejudica a população, porque ele sinaliza que a doença está naquele local. Ele é tanto vítima como nós. E alertando também, tudo rápido, em 1 minuto a Globo faz isso, e eu acho que a Globo faz, deputado. Tá? São umas 2 colocações bem rápidas, tá? Seria interessante também uma disponibilização de um telefone para denúncia. Entendeu? Tem uma série de questões técnicas, mas o animal, não foi feito laudo, porque o animal está morto, e enterraram o animal, aí não vai ter exame de perícia. Bom, só o fato de ter um disque denúncia já dá um susto, tá? Eu acredito que sim. E também, eventualmente, pode ser feito perícia em algum animal que consiga ser recolhido. A segunda questão que eu faço, que eu vou falar muito rápido também, é o seguinte: o INEA e o IBAMA. INEA é Estado, IBAMA é federal. Vocês têm que ir ao presidente dos tribunais de justiça federal e do Estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho com o INEA, em contato com vocês, sabe, há muitos anos, há 15 anos, sei lá. E eu sei que a situação, às vezes eu quero ser até mais contundente, e, enfim, poxa, um animal que foi apreendido morreu lá no IBAMA, eu fico muito triste, enfim, é um horror. Mas vocês também trabalham com o que têm. E o que vocês têm? Nada. Vocês não têm nada, porque o Estado não tem nada, o hospital não tem nada, então bicho não tem nada. E entre bicho e gente, eu sou mais gente. Então, vocês não têm nada, mas há a possibilidade de vocês terem alguma coisa. As nossas penas alternativas, em dinheiro ou então em bens. Vocês podem fazer um convênio com os presidentes do tribunal, eu até posso ajudar nisso, para que uma parte das penas alternativas, o Estado do Rio, não sei como é que é no federal, tá? O Estado do Rio de Janeiro, o presidente do tribunal,
ele concentra todas as penas em dinheiro. Vocês que estão em Piraí, em Nova Iguaçu, Niterói, se vocês quiserem dar para as instituições bens, só em espécie, 50 pacotes de algum remédio, 50, alguma coisa assim. Agora, dinheiro é com o tribunal, é a pena pecuniária. Então, dá para fazer um convênio, porque nós temos alguns crimes ambientais, inclusive grandes, né? Então, a questão da multa ambiental, enfim. Então, dá para ser feito um convênio para que alguma coisa saia da gente. Para vocês pode não ser muito, mas vai ajudar. Eu tenho certeza que vai ajudar e é possível, tá? E a própria multa ambiental, eu sei que ela não é destinada para os senhores. Eu sei, porque ela entra numa vala comum e o Estado utiliza como quiser, o governador utiliza a multa ambiental como ele quer para a saúde, mas a multa ambiental é para as instituições ambientais. Isso não é feito, tá? Mas é só uma sugestão, tá? Conversar lá uma tarde com os presidentes do tribunal, pedindo um convênio para que alguma coisa, eu não digo nem muito, alguma coisa saia da gente, porque nós condenamos as pessoas em dinheiro. É o Estado inteiro condenando pessoas em dinheiro, até porque as cadeias estão superlotadas. E eu sou muito fã dessa pena em dinheiro. Sempre que eu posso, é pena em dinheiro. Tá? É só uma sugestão. E outra coisa também, um alerta, eu dei um beijo, né? Vocês agora eu vou dar uma chamada. Os senhores têm que tomar conta dessas reservas, porque o crime ambiental, dos maus-tratos, enquadra também a omissão dos agentes públicos, dos funcionários, enfim, de todas as pessoas públicas. O artigo 2º da Lei 9.605 enquadra todo mundo. Quem se omitiu e deixou que aquele crime ambiental acontecesse, ele também entra por omissão pelo artigo 2º, entra todo mundo. Isso também pouca gente sabe, isso não é divulgado e eu nunca vi na prática. Mas o artigo 2º da Lei 9.605 estabelece que todos os agentes públicos que pecarem por omissão na fiscalização, deixar o crime acontecer, entram também no mesmo crime ambiental por força do artigo 2º da Lei 9.605. Então, vigilância. Agora, com que dinheiro, né? Vigilância. E, enfim, é isso que eu gostaria de falar, ressaltando que eu amei a postura do Lincoln. Eu acho que com a Globo essa chamada é possível, todo mundo assina um abaixo-assinado, o deputado encaminha um ofício lá. E também, novamente, e para terminar minha fala, eu ressalto, artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer pessoa pode prender, respeitosamente, não vai espancar ninguém. O senhor está preso, o senhor vai ser conduzido à delegacia de polícia, tudo com respeito, mas qualquer pessoa que vê agressão ao macaco pode prender. Pode parecer uma coisa muito louca, mas é lei. Tá? Obrigado, doutora Rosana Navega. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa audiência pública, nós temos um limite de horário de meio-dia. Eu queria saber se mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra para a gente ir para os encaminhamentos. Então, temos a inscrição da doutora Mariângela. Então, vou passar a palavra para a doutora Mariângela. Mais alguém? E o Andrei gostaria também de fazer uma complementação, e também o doutor Hélio Bustamante. Então, temos 3 inscritos, doutor Hélio, Andrei e com a palavra a doutora Mariângela, e vamos para as conclusões para podermos terminar no horário, uma vez que nós temos aqui depois uma sequência de trabalhos nessa sala. Doutora Mariângela. Tá, bom dia a todos, eu vou ser breve. Antes de mais nada, queria parabenizar o deputado pela iniciativa, né? Participei de algumas outras, e isso é de interesse da defesa animal e também da sociedade de modo geral. Eu queria fazer uma sugestão em relação a essa questão da campanha educativa, né? Que já foi dito aqui que tudo passa por essa questão da falta de informação ou da má informação, da falta de sensibilização, né? E, pelo visto aqui, essas campanhas ainda estão muito pequenas. A minha sugestão é que se crie um grupo de trabalho, que talvez possa ser feito aqui, coordenado aqui pela Alerj,
para que se desenvolva ou se amplie essa campanha, né? Um grupo de trabalho que envolva os representantes dos diferentes órgãos que têm interesse na questão e, como já foi dito aqui, que crie uma fala na mídia, na TV, no horário, todos os dias, no máximo de horário possível, uma cartilha, como a doutora Rosana falou, que se crie vários programas, vários, como é que se diz? Vários veículos educativos. Mas eu queria sugerir também o seguinte, nessa campanha, eu acho que ela tem que ir além da divulgação da informação para a sociedade de modo geral. Eu acho que é preciso também envolver as demais autoridades, as diferentes autoridades nos 3 níveis. Por exemplo, entrar também a Secretaria de Saúde Estadual e Municipal, Secretaria de Educação, que um desses veículos, alguns deles, também envolvessem essas secretarias, para que ele pudesse, por exemplo, ser veiculado nas escolas, quer dizer, trazer esses representantes para eles também serem educados nessa questão, tanto da questão da doença em si, como da questão da matança, como foi falado ali também, que não é só febre amarela, herpes, tudo isso, que as pessoas possam ter informações maiores sobre isso. Por exemplo, alguns anos atrás, eu participei de um trabalho muito interessante lá em São Paulo, com o pessoal da Secretaria de Saúde de São Paulo. Eles estavam discutindo a questão da mordedura de cães e gatos, que afetava principalmente crianças. Então, foram 3 dias de reunião, o dia inteiro, todo mundo levando a sério, sentando ali, para discutir um veículo de informação para as crianças, principalmente sobre isso. E foi desenvolvido, foi muito interessante, desenvolvido um vídeo, né? A Beth também participou desse trabalho, um vídeo chamado Criando um Amigo, um vídeo que foi feito para ser introduzido em todas as escolas do estado de São Paulo, para crianças, falando sobre cães e gatos, como é que você interage com o animal, como é que você evita mordeduras e tal, e foi muito interessante. Então, a minha sugestão é essa, que se crie um grupo de trabalho envolvendo os diferentes órgãos, sociedade civil, eu me disponho a participar, se for necessário, e é isso, que se crie um grupo para desenvolver uma campanha ampla para atingir a população e as autoridades de modo geral. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Andrei, e depois, doutor Hélio Bustamante. Bem, eu gostaria de dar uma satisfação para a doutora Rosana. Doutora Rosana. O INEA, ele tem uma fiscalização bastante efetiva, bastante eficaz. Nós temos apoio da UPAM, que é a Unidade de Policiamento Ambiental vinculada à CEPAM, que é o Comando Geral, né, que é da Polícia Militar, é uma unidade que é especializada em crimes ambientais, constantemente treinada, tem um apoio do Estado, inclusive financeiro também, do INEA, né? E a gente faz um trabalho bem efetivo de fiscalização. Eu já representei a fiscalização do INEA durante muitos anos, e nós temos documentos administrativos próprios que geram multa, né? Auto de constatação que é convertido em auto de infração e gera multa. Infelizmente, realmente, a multa, o valor da multa vai para um caixa que não volta muitas vezes para o INEA, não necessariamente. Mas agora nós temos um problema também. A gente vai para a delegacia, leva a pessoa, autua a pessoa em flagrante, o infrator, né? Eu mesmo já lavrei uns 200 autos de constatação só por crimes contra a fauna, e já apreendi mais de 130 armas de fogo em flagrante, posse ilegal, né, de caçadores. E você chega na delegacia, é feito o registro de ocorrência, eles são liberados sob fiança, não ficam presos, e você é chamado depois no dia da audiência. No dia da audiência, eles vão pagar aí 1 ou 2 cestas básicas. Então, esse é um problema que atrapalha bastante, e a gente fica, enfim, tira um pouquinho o incentivo, né? Mas mesmo assim, nós fazemos também a fiscalização, não apenas só para o cumprimento também daquele dever institucional que nós temos, mas também porque ela repercute positivamente na região onde nós fazemos a fiscalização, e ela chama a atenção que o Estado está presente ali e atuando. Então, isso tem eficácia. Mas é preciso também que nós façamos a campanha certa,
Sabe, eu acho que nessa hora não adianta você falar, olha, eu vou fechar o parque e vou resolver o problema, mesmo porque o mosquito ele não entende o que é delimitação de parque. E a maior parte, uma grande parte da nossa população vive, mora, reside no entorno das unidades de conservação que tem floresta. Como é que você vai tirar essas pessoas das suas casas? Impossível. E esse número é muito maior do que o visitante. Então, não adianta você chegar na mídia e falar, fechei o parque e resolvi o problema. Então, a gente tem que trabalhar com educação, tem que trabalhar com vacinação, e a gente tem que assumir a postura de vamos trabalhar naquilo que é correto, não vamos inventar uma resposta para a mídia para a gente ter um posicionamento positivo ante a sociedade em curto prazo. A gente tem que trabalhar, assumir o ônus e trabalhar a médio e longo prazo no sentido de realmente ter uma eficácia nessa questão. Então, eu acho que a gente tem que combinar as forças dos entes que estão aqui presentes para trabalhar seriamente com isso e arregaçar as mangas e trabalhar, só isso. Obrigado, Andrei. Com a palavra, doutor Hélio Bustamante. Gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui para fazer uma provocação, que a gente faça uma reflexão mais ampla sobre a atuação de todos os órgãos ambientais nesse ciclo completo. Toda crise traz uma oportunidade, né? Eu queria sugerir aqui à mesa que busque maneiras da gente se debruçar sobre todos os pontos, né? A apreensão, recepção, a triagem e a destinação. Esse é o ciclo completo da interação, né, dos humanos com os animais. Eu diria que hoje nós estamos diante de uma deficiência muito crítica na relação da triagem, né? A gente tem o serviço 1746, que funciona só no Rio de Janeiro. O IBAMA acaba se envolvendo aí com questões pelo estado inteiro, o INEA muito mais, mas ele não tem hoje em dia capacidade instalada para recolher os animais, de repente chegar a ponto de evitar que o animal seja morto. Pode vir uma denúncia, estão apedrejando, elocutando macaco. A gente não tem hoje equipe de campo, a gente não tem viatura, a gente não tem disponibilidade de atender às demandas, que são muitas. Mesmo no IBAMA, o telefone toca o dia inteiro, as pessoas levam animais até aqui a nossa sede, na Praça 15. A gente não tem a estrutura para isso. O Rio de Janeiro, o estado inteiro hoje, conta com um único centro de triagem, que tem uma gestão compartilhada entre IBAMA e INEA. E, né, para chegar à fase final, a destinação, que seria a soltura ou destinação para cativeiros permanentes, aí, isso é a parte onde funciona mais ou menos. Mas, especialmente, essa resposta que a gente não tem hoje, como dá para a população, somos bombardeados diariamente aí com críticas, e, de fato, a nossa atuação está muito falha nisso. A gente não tem como encaminhar essa demanda dos animais que interagem com as pessoas. Talvez seja, então, um gancho bom para a gente tentar melhorar, né? Como a doutora falou, de repente, obter recursos de outras fontes, obter uma integração maior entre Estado, município e União para reduzir a duplicação de esforços, né? Se vier uma pressão, de repente, da Assembleia, para nós, órgãos, isso pode, quem sabe, andar melhor. Muito obrigado, doutor Hélio. A doutora Elizabeth gostaria de... Por favor, pode sentar aqui também, ó. Pode ficar em pé, como Vou falar quiser. rapidamente. Eu só queria agradecer e parabenizar o deputado Carlos Osório por ter organizado essa audiência pública. Nós temos vindo aqui a várias, né, de assuntos bem diversos na questão em prol dos animais. A última, acho que uma das últimas foi sobre rodeio vaquejada, que foi super bem, enfim. Essa é muito importante nesse momento. Foi muito interessante ouvir todos vocês, as exposições, as sugestões, e muito tem que ser feito ainda. E, por isso, eu gostei muito da sugestão da doutora Mariângela, que eu acho que isso tem que continuar a haver um grupo de trabalho e serem convidados representantes de outras secretarias, enfim, todos os direta e indiretamente ligados a essa questão.
E a equipe do Fórum Animal está à disposição. Nós estamos aqui com nossas 2 veterinárias, temos um corpo técnico veterinário que dá assistência a diversos assuntos, né? Estamos aqui à disposição para o que for necessário. E sempre enfatizamos a questão de qualquer maltrato animal também propicia a crueldade contra seres humanos. Esse link tem que sempre ser falado. E nós temos um curso, Educação Ambiental Humanitária em Bem-Estar Animal, que trata dessas três facetas, a questão humanitária, a questão ambiental e a questão do bem-estar animal. Então, estamos aqui também à disposição. Já fizemos curso para professores na Secretaria de Educação, e acho que deveríamos continuar enfatizando vários assuntos. Então, muitíssimo obrigado. Agradeço a todos pelas informações e ao deputado Carlos Osório. Muito obrigado, deputada, não, nossa presidente do Fórum Nacional, Elizabeth MacGregor. Eu queria, para encerrar, fazer um resumo dos encaminhamentos e aprovar aqui, enfim, talvez tenha lançado a candidatura da Elizabeth MacGregor, que sabe, enfim, essas coisas que a gente nunca sabe. Mas, enfim... eu queria fazer um resumo aqui com os encaminhamentos para ver se tenho a concordância de todos para que a gente possa ter efetividade no que foi discutido na nossa reunião. Bom, primeiro, nós vamos então, está decidido, eu vou fazer hoje à tarde um requerimento à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para que nós possamos ter uma audiência pública focada exclusivamente na febre amarela. Eu estarei solicitando que a Comissão de Saúde convide todas as entidades representadas aqui hoje, que a gente possa discutir nessa reunião a questão da febre amarela como um todo e, evidentemente, o nosso viés, que tem um impacto na vida animal. Gostaria muito de contar com a presença do Dr. Roberto e de todos vocês presentes, uma vez que esse tem que ser um esforço concentrado da nossa sociedade. Evidentemente que a gente sabe que a partir de maio essa época de surto acaba, mas nós temos a obrigação de encaminhar uma melhor preparação do Estado nesse tema, uma vez que é um tema agravante e os números aqui apresentados nos preocuparam bastante. Então, essa é uma primeira decisão. Com relação à questão da comunicação, eu queria propor 2 coisas. Gostei muito da sugestão da doutora Rosana com relação à solicitação à TV Globo de inserção, e a TV Globo e outras emissoras, todas elas têm dentro da sua grade, enfim, espaço para, enfim, mensagens de interesse público. Exato. Eu acho que o que a gente pode fazer para facilitar, enfim, eu vou tomar isso como uma conclusão da audiência pública, se tivermos a anuência de vocês para facilitar a burocracia e não termos que colher a assinatura, dizendo, olha, foi feita uma audiência pública com a presença dessas autoridades, dessas entidades, e por consenso todas essas entidades solicitam, e aí eu faço a solicitação dentro do viés da comunicação do crime e da informação e ratificação que o macaco não é um transmissor e sim também uma vítima desse processo, como discutimos aqui. Com relação à proposta da Mariângela, que foi endossada por vários presentes aqui, eu pensei em fazer o seguinte para sermos efetivos. Criar, através da legislação estadual, um programa de comunicação e informação relativo. A gente pode focar, num primeiro momento, pela emergência, na questão da febre amarela, mas que não fique restrito a isso, aos temas ligados à causa animal. Com a criação desse programa, a gente já identificaria quais são os órgãos e organismos que necessariamente compõem o programa e fazem parte dessa discussão, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria do Meio Ambiente, INEA, IBAMA, enfim, as entidades que nós julgarmos adequadas, de modo que a gente faça isso de uma forma formal e estruturada, e não apenas, enfim, uma vontade nossa que, de repente, saímos nós, depois há uma descontinuidade. Eu acho que nós temos que ter isso dentro do Estado do Rio de Janeiro, e a maneira melhor de fazer isso é através de um projeto de lei, e obviamente que a gente faria, antes de encaminhar o projeto, passar por vocês e pelas entidades, obter as recomendações e colaboração, fecharmos e encaminharmos. Eu acho que essa seria a melhor solução para dar um encaminhamento à sua proposta, Mariângela. Eu queria também informar que, obviamente,
a questão da cartilha faz parte desse nosso esforço de comunicação. Nós, na reunião da saúde, existe verba disponibilizada para o tema da febre amarela. Vamos sugerir que seja incluído dentro dessa verba de comunicação a questão da cartilha, que para nós é emergencial, e assim a gente vai efetivamente avançando. A prisão a gente tem que estudar, enfim, evidentemente que na comunicação da televisão a gente não pode se meter, mas agora na cartilha a gente certamente vai dizer que é crime e, obviamente, enfim, se a gente julgar adequado e tal, para não gerar uma má informação, a gente vai colocar, mas, enfim, é sempre uma questão de preocupação você dizer que o cidadão, que ele pode prender alguém, ele prende alguém de maneira inadequada, a gente pode gerar uma... Nós estarmos indo... Eu tenho uma preocupação, mas eu acho que eu agora, de posse dessa informação, se eu ver alguma coisa desse sentido, eu vou dar a voz de prisão, você pode ter certeza. Mas, enfim, eu queria dar mais algumas informações para vocês com relação a temas gerais. Por favor, doutor Alcides. Eu acho que nós estamos esquecendo de um item importante. Por favor. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente, a vacinação é fundamental. Por isso, nós estamos chamando a Comissão de Saúde e vamos propor que seja instituído no âmbito do Estado do Rio de Janeiro um programa obrigatório de saúde que abranja toda a população com prazo, e gostaríamos de convidá-los para estarem lá, para que a gente possa, enfim, propor, inclusive tecnicamente, doutor Roberto, como isso se daria e também discutir a efetividade e a necessidade de investimentos na pesquisa. Com relação aos investimentos da FAPERJ, baseado no resultado dessa audiência pública, eu vou fazer uma indicação legislativa ao Poder Executivo, propondo que seja criado imediatamente a disponibilização de projetos, enfim, de chamamentos públicos para investimento nessa área. Vamos fazer isso diretamente ao Poder Executivo e também esse é um tema que certamente a gente pode discutir nessa audiência pública temática e vamos, inclusive, chamar, a partir da sua recomendação, enfim, representantes da FAPERJ e da Fiocruz para que possam estar presentes nessa audiência pública, uma vez que entendemos que isso é prioritário. De assuntos gerais, enfim, eu acho que se todos concordam com o encaminhamento dado, atende aqui às expectativas. Então, decididos os encaminhamentos, eu queria dar apenas duas informações de caráter mais genérico, dentro do nosso tema do bem-estar e da proteção dos animais. Deve vir a plenário, provavelmente agora no mês de março, e eu, assim que tiver a data, eu comunico a vocês, o projeto de lei que nós discutimos aqui em audiência pública com relação à proibição de roteios e vaquejadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Isso é um projeto de lei de proposição do deputado Carlos Mink. Nós fizemos uma audiência pública específica sobre isso, sugerimos, enfim, audiência pública como tem que ser, lado contra, lado a favor, mas o projeto de lei, por muita força nossa, é um projeto de lei já antigo, já tem 3 ou 4 anos parado aqui na LERJ, acho que nós vamos conseguir colocá-lo em votação. Uma vez ele pautado para votação, e nós vimos isso aqui na audiência pública, tem deputados que vão ser contra e tem deputados que serão a favor. E é importante que a gente faça uma mobilização de pressão em cima dos deputados, já fizemos isso na audiência pública, de modo que a gente possa ter, enfim, construir uma maioria favorável ao projeto. Por isso, uma vez pautado esse tema, seria importante as entidades entrarem em contato com os deputados, enfim, que têm relacionamento e estarem presentes aqui no dia da primeira votação, porque eu sou deputado e você pode ter certeza, qualquer matéria que tenha presença de pessoas da sociedade e população defendendo alguma causa, ganha a atenção de deputados que às vezes não estão preocupados com aquele tema. Então, é muito importante essa mobilização, essa é uma primeira informação. A segunda informação, o deputado Flávio Serafini solicitou a realização, na nossa comissão, de uma audiência pública relativa ao tráfico de animais silvestres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de ratificar aqui a aprovação dessa audiência pública,
pela comissão. E, obviamente, que estaremos convidando todos vocês, principalmente INEA, IBAMA, obviamente que doutora Rosana, vamos convidar também o representante da Polícia Federal, da Delegacia da Polícia Civil do Meio Ambiente, todos aqueles que podem colaborar com esse tema, para que a gente possa ter uma audiência pública específica sobre o tráfico de animais silvestres e, evidentemente, a partir daí, ver como que a gente pode fazer para que o Estado esteja dotado de melhores condições de enfrentamento desse tema. E mais uma questão com relação ao INEA, nós vamos também, baseado no que foi colocado aqui pelo Eduardo, pelo doutor Alcides e pelo Andrei, verificar novamente a nossa legislação, porque realmente a gente sabe que o INEA faz um esforço muito grande, existem pesadas multas ambientais que são lavradas pelo Estado do Rio de Janeiro, mas o recurso dessas multas acabam entrando no Caixa Único do Estado e elas não ajudam a dar uma melhor estrutura e condições de trabalho e fiscalização do próprio INEA, o que, na minha opinião, é um contrassenso, uma vez que, enfim, não estamos dizendo que todos os 100% das multas devam ser destinadas ao INEA, mas obrigatoriamente a gente deveria ter isso, uma previsão legal para isso, que pelo menos um contingente dessas multas pudessem ser destinados a esse tema, de modo a que a gente possa criar um círculo virtuoso, mais capacidade de fiscalização, aumento das infrações e, no longo prazo, diminuição, enfim, dos crimes ambientais no Estado, com a punição melhor e mais devida desses infratores. Doutor Eduardo, por favor. Isso. Mas nós sabemos que... E nós sofremos aqui, doutor Eduardo sabe disso, o FECAM está sendo fatiado, ele acabou de perder uma fatia significativa dos seus recursos para a segurança pública e nós conseguimos implementar uma emenda nessa lei da segurança pública que exige que todo o demais, porque na verdade o FECAM serviu para tudo. Eu fui secretário de Estado de Transporte e posso testemunhar a você que as obras do bonde de Santa Teresa, que não tem nada a ver com o meio ambiente, parte dos recursos dessas obras vieram do FECAM, como para qualquer outra coisa que o governador houvesse decidido naquele momento. Então, hoje nós tivemos um avanço legislativo, essa foi uma emenda que eu apresentei, negociada com o governo, para conseguirmos dar um mínimo de viabilidade de votação do que o governo queria, que era a criação do Fundo Estadual de Segurança. Nós conseguimos aplicar uma emenda que que o FECAM perdeu 50% praticamente, o meio ambiente, vamos dizer assim, perdeu 50% dos recursos do FECAM, mas o restante que fosse efetivamente aplicado na área de meio ambiente e saneamento, que é a destinação original do FECAM. Então, teoricamente, se a lei for cumprida, nós teremos uma fonte de recurso maior, mas isso não resolve o problema do INEA. O governador pode chegar e pegar 100% dos recursos do FECAM, por exemplo, para o programa de despoluição da Baía de Guanabara, o que não ajuda ao nosso objetivo de poder equipar adequadamente o INEA. Então, nós vamos estudar do ponto de vista legislativo o que fazer e voltaremos a falar com vocês, tá certo? Então, enfim, todos os temas abordados, aprovação pelas participantes da audiência pública dos encaminhamentos. Assim feito, declaro encerrada a 5ª audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, informando que a próxima audiência será realizada no dia 14 de março, como tema tráfico de animais silvestres no Estado do Rio de Janeiro. Assim que tivermos a sala e o horário efetivo, estaremos expedindo os convites a todos os senhores. Então, já temos mais informações. A reunião vai ser no dia 14 de março, às 10 horas da manhã, aqui na LERJ, nessa mesma sala 316 que nós estamos hoje. E com o ar funcionando, sala 316. Não, 311, desculpa. Sala 311, essa sala aqui 311. E com o ar funcionando, pedindo desculpas, enfim, pelo nosso ar-condicionado. Obrigado, está encerrada a audiência pública.